Romanos 8, verso 1 ao 5. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Messias, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, o Eterno enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pela carne condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que estão segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Amém. O apóstolo Saul aqui, a carta aos Romanos, ele fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Portanto, agora nenhuma condenação há os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui o apóstolo está deixando bem claro, irmãos, nenhuma condenação há para aqueles que não andam, prestem atenção, segundo a carne. Portanto, não podemos seguir alguns ensinamentos que falam por aí, que ensinam por aí, que já estamos preparados, que já fomos batizados. O apóstolo Saul aqui está sendo bem claro: nenhuma condenação os que estão em Cristo, os que estão no Messias, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, se andar segundo a carne, jamais vão se safar dessa condenação, porque a lei do Espírito de vida em Messias me livrou da lei do pecado e da morte. Que espírito de vida o apóstolo Saul está falando? Esse Espírito que sai do Pai e que está no Filho, é o Espírito Santo do Pai que está no Filho. Por isso que ele fala, porque a lei do Espírito de vida em Messias me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, e ao enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Saul aqui está falando, o Pai, o Eterno, enviando seu Filho em semelhança de carne. O Messias foi enviado em semelhança de carne, uma semelhança pecaminosa da natureza do homem, mas sem nenhuma de suas proporções ou desejos pecaminosos. Foram as semelhanças. Nele habitava o amor do Eterno e o amor do Eterno. Mas a natureza pecaminosa que está em nós, nele não habitou e nem habita. Nenhuma de suas proporções ou desejos pecaminosos nele habita. Portanto, o apóstolo Saul aqui falou para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Ele fez isso tudo para que a justiça da lei habitasse em nós, que não andássemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Por isso que eu falei que para estar na presença, para ser salvo, tem que estar em Espírito e não na carne. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O apóstolo Saul aqui está falando isso para quem, meus amados? Para os que não aceitaram o Messias? Não, ele está falando para nós, os santos,
os que já foram separados, os que aceitaram, para os que se comprometeram com a palavra, com a verdade, com a santidade de Yahshua. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra o Pai, contra o Eterno, pois não é sujeita à lei do Eterno, nem em verdade o pode ser. A lei do Eterno são as leis verdadeiras, as leis que Ele nos corrige. Portanto, os que estão na carne não podem agradar ao Eterno. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito do Eterno habita em vós. Aqui o apóstolo Saul lançou uma dúvida: mas se alguém não tem o Espírito do Messias, esse tal não é dele. Irmãos, veja bem, o Espírito do Pai habita no Filho. Por isso que a gente sempre fala aqui, eu e a irmã, a gente sempre comenta, não existe trindade, Pai, Filho, Espírito Santo do Pai. O Espírito Santo habita no Filho. Por isso que ele fala que o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Os que não têm o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Fomos justificados diante do Pai. O Filho nos justificou diante do Pai. Mas para essa justificação continuar, temos que estar em espírito, não na carne, senão vamos sair dessa justificação. E se o Espírito, no verso 11 nós podemos ler, vamos até o verso 12. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Messias habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Nós podemos entender isso claramente em Romanos 8:12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Aí eu falo, por quê? Para que viver segundo a carne? Se já fomos resgatados, se já fomos preparados para viver segundo o Espírito, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. O apóstolo Saul aqui está falando, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O apóstolo aqui está falando que temos que mortificar, matar. Portanto, todos que são guiados pelo Espírito do Eterno, esses são filhos do Eterno, porque não recebeste o espírito de escravidão. É esse espírito que eu sempre falo aqui também com os irmãos, espírito de escravidão, aquele espírito da lei, do maligno, que habitava em nós antes da nossa convenção, antes de sermos imergidos nas águas, antes de sermos batizados e aceitados o Filho, o Messias. Ele está falando aqui é desse espírito, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção do Filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Esse espírito que vem do Pai, que está no Filho, é esse que nós temos que receber e estar com Ele. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos do Eterno. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro também. Verdadeiramente herdeiro do Eterno e co-herdeiro do Messias. Portanto, irmãos, é necessário perder, é necessário. Mas
O que temos que havemos de perder? Será que temos que perder um objeto, algo material? Não. Temos que nos mortificar o nosso corpo. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro também. Verdadeiramente herdeiro do Eterno e co-herdeiro do Messias. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Por isso que eu falo, meus irmãos, temos que padecer, mortificar esse corpo corruptível. É claro que não estou falando aqui para nos maltratarmos, parar de comer, não é isso. Mortificar é se livrar do pecado, da prevaricação, matar a vontade da carne, porque no verso 19, no verso 18, porque para mim tem por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos do Eterno. O apóstolo Saul aqui, irmão, está falando da expectativa de desfrutar de tudo aquilo que está preparado para nós. O apóstolo Saul tinha esse desejo, e era um desejo intenso, baseando-se na probabilidade que era possível e que é também hoje para todos que crê e obedece. Essa possibilidade é possível, estar na glória com o Pai e desfrutar de tudo isso aqui que ele falou. Mas se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Para desfrutarmos de todas essas coisas que o Pai nos prometeu, temos que mortificar esse corpo. Temos que viver para o Messias. Temos que gastar nossas vidas para participarmos das coisas celestiais. Portanto, meus irmãos, atendei ao chamado do Pai, esquiva-se da doutrina de Satanás, livra-se desse corpo corruptível, porque o apóstolo Saul foi bem claro aqui, ele falou: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, o Messias, que não anda segundo a carne. Portanto, pensem, os que estão na carne é para a carne, os que estão em espírito é para o espírito, e vão ser justificados diante do Pai. Amém, irmãos?